Bom dia, colegas. Meu nome é Tabata. O nosso grupo ele vai falar sobre os atos lícitos e ilícitos. O nosso grupo ele é composto por mim, Tabata, Maria Eduarda, Weiglisson, Edneia, Geice, Murilo, Gabriela, Ana Paula, Geiciele e Ana Lívia. E o nosso grupo, o nosso trabalho, ele vai se pautar, ele vai ter uma sequência e ele se apoia no livro Direito Civil Brasileiro, parte 1, de Carlos Roberto Gonçalves. Primeiro, eu queria começar aqui, colegas, conceituando o ato jurídico. O ato jurídico, ele é a manifestação da vontade humana que produz efeitos jurídicos, podendo ser composto por atos lícitos ou ilícitos. Os atos jurídicos, vou falar sobre os atos jurídicos lícitos. Os atos jurídicos lícitos, como o próprio nome diz, são atos que estão em inteira consonância com a lei. E os atos jurídicos lícitos, eles são divididos em ato jurídico em sentido estrito, que são aqueles atos jurídicos que são emanados da vontade humana, mas que eles são perfeitamente moldados pelas normas legais, ou seja, ela é uma manifestação de vontade, mas ela está totalmente submissa à lei. A pessoa, ela quer fazer alguma coisa, mas ela não pode escolher como ela pode fazer como ela pode chegar nesse efeito. Um exemplo disso é o casamento ou a adoção, por exemplo. A pessoa manifesta lá a vontade de casar. Eu quero casar. Mas não existe, por exemplo, casamento, aqui a gente tem as opções, com comunhão de bens, comunhão total, separação, comunhão parcial. Tudo isso ali está pré-definido. Essa vontade humana, ela tem um caminho ao que seguir. Ele quer adotar, mas ele não pode, a pessoa que quer adotar, a vontade dela, ela não pode falar como vai se dar esse rito da adoção. Outra subdivisão dos atos jurídicos lícitos é o ato-fato jurídico, que é a conduta humana que ocorre, ainda que sem a vontade da pessoa, mas que gera um fato natural. E por último, nós temos o negócio jurídico. O negócio jurídico, ele é um ato decorrente de vontade, mas essa vontade, ela é uma vontade que ela é autorregulada, onde uma ou mais pessoas se obrigam, a efetuar uma determinada prestação jurídica, de serviço, que seja, mas que os efeitos jurídicos, eles são previamente instituídos pelo direito. Mas os meios para que eles vão chegar nesse efeito jurídico, instituídos pelo direito. Mas os meios para que eles vão chegar nesse efeito jurídico, nesses efeitos, eles podem ser contratados entre si. Eles são de livre negociação. O que cabe ressaltar aqui? Que por mais que o ato jurídico em sentido estrito, ele tenha uma liberdade de escolha pelo agente, a gente não pode negar a existência de atos jurídicos, onde a vontade negocial, ela não possui inteira aplicação, Por quê? Porque a pessoa, ela tem a vontade, ela tem a vontade humana, mas ela precisa estar pautada na lei e muitas vezes funciona como se um contrato jurídico, E isso a gente pode observar porque no artigo 185, que fala do ato jurídico lícito, o próprio legislador, ele coloca, no artigo 185 a gente pode ler, atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições do título anterior. E o título anterior, ele fala exatamente sobre os negócios jurídicos. Eu vou passar a palavra agora para Maria Eduarda. Muito obrigada a todos e um bom dia. Bom dia, gente. Hoje eu vim falar sobre os atos ilícitos. Eu vou falar apenas o conceito, porque logo após os meus colegas de trabalho já vai vir aperfeiçoando mais a minha fala. Bom, o ato ilícito, ele é um ato praticado com a infração ao dever legal de não lesar o outro. Tal dever é imposto a todos no artigo 186, que prescreve que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, que ainda exclusivamente moral, comete o ato ilícito.
Também comete o ato ilícito aquele que pratica o abuso de direito, ou seja, o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Isso tudo está incluso no artigo 187. E, em consequência disso, o autor do dano fica obrigado a repará-lo segundo o artigo 927. Portanto, o ato ilícito ele é fonte de obrigação, que é a obrigação de indenizar ou ressarcir o prejuízo causado. O Código atual aperfeiçoou o conceito de ato ilícito, ao dizer que o pratica quem violar direito e causar dano ao outrem, segundo o artigo 186, substituindo assim o ou por e, que constava no artigo 156 do diploma anterior. Com efeito, o elemento subjetivo da culpa é o dever violado. A responsabilidade é uma reação provocada por uma infração a um dever pré-existente. No entanto, ainda mesmo que haja violação de um dever jurídico ou que tenha havido culpa e até mesmo dolo por parte do infrator, nenhuma indenização será violada, uma vez que não se tenha verificado prejuízo. Um exemplo que ele nos dá é um motorista que comete várias infrações no trânsito. Porém, ele não atropela nenhuma pessoa e nem colide com nenhum outro veículo. Assim, nenhuma indenização será devida, pois a obrigação de indenizar decorre somente com a existência da violação de direito e do dano, simultaneamente. Pondera também Sérgio Cavalieri Filho que o ato ilícito, tal como o lícito, é também uma manifestação de vontade, uma conduta humana voluntária, só que contraria a ordem jurídica. E ainda menciona que, em apertada síntese, ato ilícito é o ato voluntário e consciente do ser humano que transgride um dever jurídico. Ato praticado sem consciência do que está fazendo não pode constituir um ato ilícito. O Código Civil de 2002 inovou ao desmembrar a noção de ato ilícito em 3 artigos, que é o artigo 186, 187 e 927, ao qual os 2 primeiros são retrotranscritos. Então, na lição Sandy Tiago Dantas, Orlando Gomes, Antônio Ferreira Coelho e outros, o dano é elemento indispensável do ato ilícito, podendo alguém violar o dever jurídico, e assim o direito de outrem e não causar danos. Não haverá aí o ato ilícito, pois o principal efeito do ato ilícito justamente é a reparação de danos, reforçando assim essa ideia atual do Código que identifica o ato ilícito pela violação de direitos e danos. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega de trabalho, o Eglisson. Bom dia, gente. Hoje eu vim... Bom dia, dando continuidade aqui da apresentação da colega Maria Eduarda. Eu fiquei com a responsabilidade civil contratual e extracontratual. A unidade da culpa é a violação de uma norma legal ou do contratual pré-existente, né? A distinção entre a culpa contratual, caracterizado com dever positivo específico, e a culpa extracontratual. Já com dever negativo e obrigação de não prejudicar. Além disso, podemos listar outras diferenças, sendo ele ônus da prova, solidariedade, causa de exclusão de responsabilidade. Né, e a capacidade do agente. E o pressuposto da responsabilidade contratual ela é dividido em 4. O contrato válido, né? A inexecução total ou parcial do contrato. O terceiro, o dano. O quarto, nexo casual entre inadimplemento ou dano. E algumas hipóteses de responsabilidade civil contratual, obrigação de meio possui a culpa provada e versus a obrigação de resultado, possui culpa presumida. A responsabilidade civil de um advogado, de acordo com a Lei 8.906 de 94, é responsabilidade subjetiva e perda de uma chance. E a responsabilidade civil médica é obrigação contratual e subjetiva, a perda da chance. E a limitação contratual da reparação.
é uma cláusula de não indenizar. É causas de responsabilidade versus cláusulas de não indenizar. Espécie é cláusula limitativa e cláusula exanotória. Os requisitos bilateralmente estabelecidas não se admite na hipótese de dolo ou culpa grave o controverso e ainda se houver afronta à ordem pública e aos bons costumes. O outro precisa existir certa vantagem de aquele outro contratante ou não conseguirá se beneficiar totalmente da reparação total. Fala da reparação total e agora a minha parte assim eu deixo prosseguir para a próxima colega para dar continuidade na apresentação. Bom dia. Bom dia, pessoal. Dando continuidade à apresentação do seminário, eu vou falar sobre responsabilidade civil e responsabilidade penal. Vou apresentar as principais diferenças entre essas duas responsabilidades. Segundo o autor Carlos Roberto Gonçalves, a palavra responsabilidade vem do latim respondere e relaciona-se com a ideia de dever de ressarcimento de danos. O ato ilícito, dependendo da tutela jurídica, ele pode ser uma ofensa de natureza civil ou de natureza penal. Na responsabilidade penal, o agente transgride a norma de direito público. Aqui, o interesse lesado é o da sociedade. Já na responsabilidade civil, o interesse diretamente lesado é o privado, o que induz a reparação ou ressarcimento de danos. Além disso, uma única conduta ela pode acarretar a responsabilização civil e a responsabilização penal. Outra diferença é que na responsabilidade penal não é possível que uma pessoa responda pelo ato ilícito ou crime que outra pessoa cometer. Já na responsabilidade civil, pode ocorrer essa transferência de responsabilização. Um exemplo é a responsabilidade civil dos pais, pelos filhos menores, pelos atos que os filhos menores cometerem. Outra diferença é que na responsabilidade penal, o agente que comete um ato ilícito, ele, dependendo do ato, ele pode ser preso. Já na responsabilidade civil, ninguém pode ser preso por dívida civil, exceto os devedores de pensão alimentícia, os pais que não pagam pensão aos filhos. Na responsabilidade civil, o patrimônio do devedor é que responde por suas obrigações. Segundo o autor, a tipicidade é um dos requisitos genéricos do crime, isto é, o ato ilícito praticado pelo agente, ele tem que estar descrito em uma lei penal incriminadora. Já na esfera civil, qualquer ação ou omissão que causar prejuízo ou violar o direito de outra pessoa, ele pode acarretar a responsabilização. A culpabilidade ela é bem mais ampla no direito civil, ainda que ela seja leve, há a obrigação de indenizar. Já na esfera penal, exige-se para a condenação que a culpa tenha um certo grau de intensidade. A imputabilidade também é tratada de modo diferente. Na esfera penal, só os maiores de 18 anos podem ser responsabilizados pelos crimes que cometerem. Já na esfera civil, o menor de 18 anos, ele pode responder pelos prejuízos que causarem, conforme preconiza o Código Civil, especificamente o artigo 928.